Às vezes, a sensação de que Deus não está ouvindo ou que Ele não se importa com nossas orações pode ser esmagadora. É como se o silêncio dele fosse um muro impenetrável e frio, nos deixando em um mar de incertezas e angústias. Esse silêncio, que pode ser doloroso e difícil de compreender, frequentemente nos leva a questionar nossa fé. Mas será que o silêncio de Deus é realmente uma rejeição? Respire fundo. Eu quero que você se coloque nesta situação. Já se sentiu assim? Sentiu que estava implorando, orando, buscando incansavelmente, mas a resposta nunca vinha? Se sim, saiba que você não está sozinho. Este é um sentimento que muitas pessoas experimentam, mas poucas se atrevem a compartilhar abertamente. Porque, vamos ser sinceros, é desconfortável. Quando estamos imersos na dor, na espera, no desespero, as palavras de consolo parecem distantes, quase incompletas. E o silêncio? O silêncio pode ser devastador, uma presença quase palpável que nos faz duvidar da presença de Deus. No entanto, antes de aceitar que esse silêncio é sinal de rejeição, talvez seja importante refletirmos de outra forma sobre isso. O silêncio de Deus não é uma falta dele, mas sim um convite para uma jornada mais profunda. Uma jornada de confiança e crescimento que muitas vezes só pode ser trilhada em meio ao silêncio. Você já pensou nisso? Que talvez, no silêncio, Deus esteja fazendo algo maior por você? Talvez Ele não esteja nos ignorando, mas nos chamando a aprender a confiar, a esperar, a amadurecer de maneiras que as respostas imediatas nunca poderiam nos ensinar. Lembre-se de que Deus tem uma visão muito mais ampla do que nós. Quando Ele escolhe ficar em silêncio, Ele não está dizendo que não nos ama ou que nossa dor não importa. Pelo contrário, Ele nos ama tanto que nos permite passar por essa experiência para que possamos crescer. Isso me lembra de um momento da minha própria vida, onde eu também me senti perdida e sem respostas. Havia orações não respondidas, desejos do coração não atendidos, e o silêncio de Deus parecia mais doloroso do que qualquer outra coisa. Mas com o tempo, comecei a perceber algo importante. O silêncio dele não era rejeição, mas uma oportunidade para aprender a confiar completamente nele. E talvez você esteja vivendo essa mesma experiência. Talvez você esteja esperando uma resposta. Talvez esteja diante de uma decisão difícil ou uma luta interna. E, em vez da resposta clara que você tanto deseja, o que você encontra é silêncio. Eu sei que pode ser tentador interpretar isso como indiferença, mas na realidade esse silêncio é muitas vezes uma chance para nos aproximarmos dele de maneira mais profunda. Ele não precisa falar todas as palavras para estar conosco. O silêncio, na verdade, muitas vezes é um sinal de sua proximidade, porque mesmo quando não ouvimos sua voz de forma clara, ele está lá, sustentando-nos. Agora, imagine-se caminhando por um caminho escuro, com apenas uma luz suave à frente. Você não vê o fim da estrada, não sabe o que está à sua espera, mas há algo profundo dentro de você que sabe. A luz está ali, mesmo que pequena. Talvez o silêncio de Deus seja como essa luz. Ele não nos mostra tudo, não nos diz tudo, mas sua presença nos guia, ainda que de maneira silenciosa. Há também algo importante a se lembrar. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós, seres humanos, somos imediatistas por natureza. Queremos respostas rápidas, soluções prontas, uma solução para cada angústia. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que o momento certo para agir pode não ser o momento em que queremos. Ele vê o quadro completo e muitas vezes o que parece ser uma demora em sua ação é, na verdade, uma preparação para algo mais grandioso. A demora não é um sinal de indiferença, mas de amor. O fato de Deus não ter agido imediatamente pode significar que Ele está nos protegendo de algo ou que algo ainda precisa ser preparado em nós
ou ao nosso redor. Em muitas histórias da Bíblia, vemos como Deus agiu de maneiras inesperadas e em tempos imprevistos. Pense em Abraão e Sara, que esperaram por anos a promessa de um filho. O silêncio de Deus durante aquela espera não foi uma rejeição, mas um processo de preparação. Eles não estavam preparados para a grandeza do que Deus tinha para eles. O silêncio dele foi um caminho para que eles crescessem na fé, para que eles aprendessem a confiar além do que os olhos podiam ver. Vamos também considerar o exemplo de Moisés. Quando ele foi chamado por Deus para libertar os israelitas do Egito, ele não obteve uma resposta imediata. Ele passou por muitos momentos de desespero e insegurança, enfrentando o silêncio de Deus em sua jornada. Mas no fim, a ação de Deus foi mais poderosa do que ele poderia imaginar, porque o silêncio, mais uma vez, tinha uma razão: preparar Moisés, preparar o povo e preparar o momento. Agora, você pode estar se perguntando: ok, mas o que faço? Enquanto espero, como lidar com essa espera silenciosa? Eu quero que você pense em algo. Como seria sua fé se você não fosse desafiado a esperar? Como você cresceria se tudo o que você quisesse estivesse ao seu alcance imediatamente? O tempo de espera, o silêncio de Deus, tem um propósito de nos ensinar. Ele nos ensina a confiar em sua soberania, a depender de sua graça e a acreditar que no tempo certo tudo será cumprido conforme a sua vontade. E, ao esperar, Deus não nos deixa sozinhos. Ele nos oferece o seu consolo. Quando o silêncio é profundo, a palavra de Deus se torna um farol, uma luz que, mesmo sem ser acompanhada de uma resposta imediata, nos mostra que Ele está conosco. Ele nos dá sua paz, e não uma paz qualquer, mas uma paz que ultrapassa todo entendimento. Mesmo sem uma explicação imediata, Ele nos ensina a descansar nele, a confiar em sua fidelidade, a acreditar que Ele está trabalhando por trás das cenas. Mesmo quando não podemos ver, é fundamental então que entendamos que o silêncio de Deus não significa que Ele nos rejeitou. Pelo contrário, Ele está conosco, guiando-nos, preparando-nos, amadurecendo-nos para aquilo que Ele tem reservado. E quando chegar o momento de sua resposta, ela será mais gloriosa, mais perfeita do que qualquer coisa que poderíamos ter imaginado. E talvez, ao refletirmos sobre esse silêncio, possamos também ver com novos olhos o quanto a fé, em sua essência, é confiarmos plenamente no que não vemos, no que ainda não recebemos, mas sabermos que Ele está trabalhando. Ele sempre está, mesmo quando não ouvimos suas palavras ou vemos suas ações de forma imediata. O silêncio de Deus é, em última análise, uma oportunidade de nos aprofundarmos mais nele, de crescer em nossa confiança e em nossa fé. Quando falamos sobre o silêncio de Deus, há algo importante que precisamos entender. O silêncio não é a ausência de sua presença, mas um convite a uma relação mais profunda e autêntica. Eu sei que muitas vezes ele pode parecer opressor, e por mais que você tente compreender, ele te deixa com mais perguntas do que respostas. Mas é nesse silêncio que somos desafiados a realmente viver a nossa fé de uma maneira que vai além das palavras, além das explicações fáceis e imediatas. O silêncio nos coloca na posição de confiar não em nossas emoções, mas na fidelidade de Deus. Vamos refletir um pouco sobre o que a fé realmente é. Fé não é simplesmente esperar que Deus nos dê tudo o que pedimos ou agindo do jeito que imaginamos. Fé é confiar em quem Ele é, mesmo quando não vemos o que estamos esperando. Fé é acreditar em sua bondade, mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar além das circunstâncias difíceis. No silêncio, somos chamados a dar esse passo de confiança, a continuar caminhando, mesmo quando não sabemos o que está à nossa frente. Mas, então,
como devemos reagir quando estamos na espera silenciosa? Como devemos nos comportar quando não temos uma resposta de Deus e a angústia começa a pesar em nosso coração? Eu entendo que pode ser desafiador e posso imaginar o quanto esse silêncio pode ser desconfortável. Porém, há uma verdade imensa que, quando compreendida, pode nos ajudar a navegar por esses momentos difíceis. Pense em uma criança que aprende a andar. O processo não é imediato. Ela não se levanta e começa a correr imediatamente. Ela cai, tenta novamente e, às vezes, sente o medo de não conseguir. Porém, os pais não a rejeitam durante esse processo. Ao contrário, eles estão lá, segurando a criança, ajudando-a a se levantar a cada queda. Mesmo sem palavras, a presença deles é um apoio constante. O silêncio de Deus, muitas vezes, é assim. Ele está ali, mesmo quando não vemos, sustentando-nos a cada passo, apoiando-nos na jornada de fé, ajudando-nos a crescer de maneiras que nós, em nossa limitação humana, não conseguimos perceber. Eu sei que você pode estar se perguntando, mas por que Deus não age logo? Por que Ele permite que eu passe por essa espera difícil? A resposta está em como o nosso caráter e fé são moldados. Não podemos esperar ser transformados se não passarmos por processos difíceis. Veja, se tudo fosse fácil, se todas as orações fossem respondidas na hora, o que aprenderíamos sobre paciência, resistência ou confiança? Deus usa esses tempos de silêncio para trabalhar dentro de nós algo muito mais profundo do que simplesmente atender aos nossos desejos momentâneos. Existem várias histórias na Bíblia que ilustram perfeitamente isso. Como exemplo, olhe para a história de José. Ele foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo e passou anos na prisão. Durante todo esse tempo, parecia que Deus estava em silêncio, não respondendo às suas orações, não mudando sua situação. Mas o que José não sabia era que Deus estava preparando uma grande salvação para muitos e que ele, José, seria a chave desse plano. Deus não estava indiferente à sua dor, mas estava de alguma forma usando cada momento de sofrimento e silêncio para prepará-lo para um futuro glorioso. O silêncio de Deus não era uma rejeição, ele era um processo de preparação para algo muito maior do que José poderia imaginar. Parece difícil acreditar nisso, não é? Quando estamos no meio da tempestade, parece impossível pensar que Deus está de fato trabalhando para o nosso bem. Mas, na verdade, a Bíblia nos ensina que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos, Ele está operando em nosso favor. E isso nos chama a confiar, a descansar, a acreditar que, no final, tudo vai se encaixar de acordo com seu plano perfeito, mesmo que esse plano não seja visível ou compreensível de imediato. Você já parou para pensar que, no silêncio de Deus, também podemos encontrar a oportunidade de crescer em nossa intimidade com Ele? Quando as respostas não vêm, a oração se torna mais do que um pedido. Ela se transforma em um diálogo, em um relacionamento. O silêncio pode ser uma maneira de Deus nos convidar a nos aprofundar mais em Sua palavra, a buscar mais intensamente Sua presença. Não apenas para receber algo, mas para conhecê-lo de uma maneira mais profunda. O silêncio nos força a crescer, a aprender a esperar, a desenvolver uma confiança que não depende do que vemos ou sentimos no momento. O silêncio também nos permite cultivar uma perspectiva eterna. Quantas vezes, em nossa ansiedade, esquecemos que nossa vida aqui na Terra é apenas uma pequena parte de algo muito maior e eterno? Quando Deus fica em silêncio, Ele está nos lembrando de que há um plano maior em andamento. E embora o sofrimento e a espera sejam reais,
A nossa esperança e confiança devem ser firmadas em sua promessa de que, em Cristo, temos a vitória eterna. O silêncio de Deus nos desafia a olhar além do imediato e a pensar no eterno, a confiar que Ele está preparando algo glorioso para aqueles que o amam. Ainda assim, o silêncio de Deus pode ser muito doloroso. Às vezes, temos a sensação de que Ele está distante, até mesmo ausente. Quando enfrentamos dificuldades emocionais ou físicas, quando nossos corações estão despedaçados, a ausência de uma resposta imediata pode ser angustiante. Porém, mesmo nesses momentos, a Bíblia nos lembra que Ele nunca nos abandonou. Deus é fiel e Ele prometeu estar conosco todos os dias, até o fim do mundo. Mateus 28:20. Mesmo que não sintamos sua presença de maneira tangível, Ele está lá, perto de nós, sustentando-nos, guiando-nos e, de maneiras misteriosas, trabalhando por nós. Você pode estar pensando que esse é um consolo frio, que a ideia de confiar em um plano maior não ajuda quando estamos com dor. Mas ao longo da vida, todos nós passamos por momentos em que somos forçados a confiar além do que podemos entender. A fé verdadeira é uma fé que confia mesmo quando não temos respostas, que se apoia no caráter de Deus, mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor. Neste momento, onde quer que você esteja, Deus está com você. O silêncio não é sinal de abandono. Na verdade, ele é uma oportunidade de aprofundar sua fé e confiança em Deus. Ele está trabalhando em você, mesmo que você não consiga ver agora. Ele está moldando seu caráter, preparando você para o que está por vir. A cada momento de silêncio, Ele está mais perto do que você imagina, segurando sua mão, guiando você com seu amor eterno. O silêncio de Deus é um convite para experimentar a vida de fé de uma maneira mais profunda, mais rica e mais verdadeira. É um convite para deixar de lado a superficialidade de uma fé que depende de respostas rápidas e certezas imediatas. E é uma oportunidade para viver em confiança plena, mesmo sem ver, sabendo que Deus está no controle, guiando nossa vida com sua sabedoria infalível. Portanto, se você está no meio de um silêncio, não encare isso como uma rejeição. Pelo contrário, veja isso como uma oportunidade divina. Uma oportunidade de confiar mais, de crescer mais, de se aproximar mais de Deus. Ele não te esqueceu, Ele não te rejeitou, Ele está contigo. E no tempo certo, Ele trará a resposta certa para você. Até lá, continue a confiar, continue a esperar, continue a caminhar com Ele, mesmo quando o caminho parecer longo e silencioso. Deus está trabalhando. E o que Ele está fazendo em você agora é mais importante do que você pode imaginar.